E aí, gente? Voltei. Agora acho que eu vou contar até o final, porque tá tudo dando certo. Só a iluminação que não tá lá essas coisas, a estranheza, mas vocês sabem que eu já tenho costume de ficar me olhando ali, pra saber se tá tudo bem, eu não consigo me conter. Com isso aqui, então, piorou. Renata, se foca ali. Bom, vamos lá. Então eu parei quando o Christian levou a Ana pro hotel dele pra curar da bebedeira, né? Então ele dá suquinho de laranja pra ela, coloca ela pra dormir e tal, e ele dorme junto com ela. E ela, assim, fica de cara no outro dia quando ela acorda, e ele chega lá todo suadão, porque ele foi fazer musculação e tal. E o Taylor, que é o motorista do Gray, ele compra uma calcinha sutiã azuis de rendinha, super lindos, caros, pra ela poder usar, porque o que ela tava usando tava em petição de miséria, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Então ela pega, toma um banho e acaba escovando os dentes com a escova do Gray, que tava lá no banheiro e tal, e ela quer ir embora. E quando ele tá descendo no elevador com ela, gente, ele dá um beijão nela, assim. E são 5 páginas de descrição do beijo, de tudo que ela sentiu. Eu não preciso explicar aqui como é um beijo, as coisas que acontecem, né, gente? Quando é um beijo de verdade mesmo. E ele fala que não consegue se conter, que é afim dela e tal. E eles acabam marcando pra sair, tá, gente? Se eu for esquecendo detalhes, eu vou falando, olha, sabe naquela hora, eu esqueci de falar tal coisa, assim, assim. Gente, tá... Já tá fechando o tempo aqui em Campinas. Ou é um calor insuportável, então chove, né? Mas tomara que chova mesmo, porque não tá dando já o calor. Bom, ela vai embora pra casa. Se não me engano, é o Taylor mesmo que leva ela pra casa. E eles marcam de sair. E ela pensa que finalmente vai ser a primeira vez dela, porque ela é uma mocinha virgem, tá? Ela é uma peça de museu, gente, porque com 21 anos, nesses dias de hoje, uma moça virgem é um negócio praticamente impossível, né? Mas, enfim, acontece, tá? E ela acha que vai ser a primeira vez dela, que vai ser maravilhoso e não sei o que. É aí que ela começa a conhecer os 50 tons do Gray, né? Porque ele busca, eu vou me confundir um pouquinho com as localidades, tá, gente? Ela a princípio mora em Portland, ele mora em Seattle e a mãe dela na Geórgia, tá? Então a história vai ficar girando nesses lugares aí. E ele usa o Charlie Tango, que é o helicóptero dele, que ele mesmo pilota, busca a Ana em casa e leva ela pro apartamento dele, que é um mega apartamento, tá? Em Seattle. E sabe aqueles com cortina de vidro e tudo mais, ele ponto, né? E eles chegam lá e ele já vem com um contrato pra ela, de sigilo. Ela não pode contar pra ninguém que ela tá com ele, o que ela faz com ele, que ela deixa de fazer. E tem um outro contrato que eu vou falar mais na frente a respeito do que é, tá? Aliás, não, vou explicar de uma vez. Ele gosta de surrar, de espancar, ele tem um quarto que ela chama de quarto da dor, ele chama de quarto de jogos, que é um lugar cheio de brinquedinhos sexuais que ele usa, tá? Algêmea é ótimo, algema, esse tipo de coisa. E ele gosta de usar essas coisas e ele gosta de bater, de surrar. Quando a submissa, ele é o dominador, é esse tipo de contrato entre o dominador e a submissa. E ele gosta de surrar quando acontecem coisas que ele não gosta, tá? E uma delas é ela revirar o olho, ele detesta. E ele adora quando ela morde os lábios, mas ele pede pra ela não fazer isso sempre porque ele tem vontade de ficar com ela, de fazer sexo com ela quando ela faz isso, né, gente? Eu não vou usar as mesmas palavras, não, infelizmente não vai ter a mesma graça, gente, mas eu não posso falar exatamente, tá? Então ela fica meio assim com aquele contrato, né, óbvio, mas ele não mostra pra ela de cara, ele manda por e-mail pra ela ler com calma e tal, mas isso depois. E ela pega naquele clima de sedução todo, que eles jantam e tal, ela pega e conta que é virgem, né? E acaba o capítulo assim, é romancinho de folhetim mesmo, ele, caramba, ele fala um palavrão. Você tinha que ter me contado isso antes. E ele não consegue entender, como assim, virgem? Ele fala, putz, então eu vou ter que fazer com você o sexo baunilha, né? Que é aquele sexozinho básico e tal. E, gente, o que acontece? Toda vez que esses dois têm relação sexual, toda vez que eles transam, são 5 páginas de descrição.
No início é super divertido, mas tem uma hora que você pega esse livro e fala, putz grila, já vai o Christian transar com a Ana. E você fica lá, né, lendo aquela descrição que acaba sendo meio repetitiva, tá? Ele é um cara que às vezes cansa a gente. Você fala, pelo amor de Deus, toda vez que a coitada vai pra cama com ele, ela precisa desses apetrechos e esse cara fica umas 2 horas nas preliminares, tá? Pode reparar isso. O ato mesmo em si não dura muito não, gente. As preliminares aqui, né? E como ela é virgem, isso aí fica bem claro. Ele usa camisinha o tempo todo. Gente, pra isso é dado ênfase na descrição, que ele usa camisinha e tudo mais. Só, gente, que tem um probleminha. Nesse contrato que eles assinam, nem o dominador, nem a submissa podem ter doenças, tá? E nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Só que, assim, ela era uma moça virgem e ele não mostrou em momento nenhum pra ela os exames. Ele simplesmente falou que ele faz check-up de 6 em 6 meses. Ela teve que confiar, né? E por isso eles vão abolir a camisinha. E isso daí eu não achei muito legal, porque ela fica falando como é bom contato, pele com pele e tal. E eu não achei isso aí legal, não. Tá? Principalmente porque vai ter muito adolescente que vai ler isso aqui. E tem algumas que tem uma cabecinha fraca, né? Então não foi legal. Então ela perde a virgindade, isso fica bem claro, porque mancha o lençol de sangue. Isso aí mesmo é um indício de que ela era virgem e tal. E chega o dia da formatura. Chegando lá, ele faz um discurso, ela tá na plateia, ela vê que a mulherada fica ensandecida por causa do Gray. E ele dá uma olhadinha pra ela, bem discreta, mas ele deixa claro pra ela que ele notou que ela tava ali. E o Ray, que é o pai dela, entre aspas, porque o pai da Ana morreu quando ela era muito bebezinho, quem cuidou dela mesmo foi o Ray, que é um coroa super, super, super charmoso, que isso fica bem claro no livro também. Todo mundo do livro é charmoso, sabe? Então, é bonito, é sensual. E ele tá lá e vem a Kate, tá? Contar apresentar o Christian. Esse aqui é o namoradinho da Ana. Ela faz isso porque ela pensa que o Christian tem problemas de em se comprometer, tá? Com compromisso mesmo. Porque ela pegou a Ana sempre chorando, mesmo porque ela levou umas palmadas, porque ela virou os olhos pra ele, ela chorou muito e tal. E enfim, quando ela lê o contrato, gente, que ele manda por e-mail, eu já perdi um monte de detalhes aí até a formatura, tá? Ele manda pra ela de presente várias coisas caras. Primeiro um MacBook e um BlackBerry, porque ele quer ter contato com ela o tempo todo, ele quer rastrear ela onde ela estiver. E depois que ela leu aquele contrato maluco que fala o que ela tem que comer, quantas refeições ela tem que fazer por dia, que ela tem que fazer ginástica pra aguentar o ritmo dele e tudo mais, ela ainda tem que apanhar e tal. Ela falou, tá, legal te conhecer. E o cara aparece lá na casa dela e ainda dá umas palmadas nela porque ela vira o olho pra ele, né, revira assim os olhos. Então a Kate pega ela chorando e ela não conta, eu jamais apanhei, né, que a outra chama a polícia, porque a Kate, gente, ela é totalmente intrépida, tá, destemida. Então ela não tem medo de homem, né. Tanto que ela chega pra lá nele e fala, só tá na minha lista negra, porque você tá fazendo minha amiga sofrer. E aí vem a Kate no dia, achando que eles têm problema de comprometimento, né? E ela pega, apresenta, ele se apresenta pro Ray numa boa. Esse não é o problema dele, pelo menos com a Ana, não, tá, gente? Porque mais pra frente ele vai começar a assumir a Ana totalmente. Eles tiram uma foto juntos na formatura, ela parece como uma amiga dele, mas depois ele pede mesmo, ele vai viajar, ele fala com as secretárias, olha, eu quero uma passagem extra na primeira classe porque minha namorada vai. E parece que a outra do outro lado fala, oi? Ele, que é? Minha namorada! Acabou! Então você compra a passagem e não discute, né? Então ele chama ela pra conversar, eles vão sair juntos e tal. Nesse meio tempo aí, gente, muitos encontros acontecem. E é sempre isso aí. 5 páginas de descrição de como é o ato sexual dos dois, tá? O encontro dos dois. E ela, em meio a esse contrato, ela pede que ele faça algumas mudanças, como por exemplo, ele escolheu o que ela quer comer, porque
Às vezes ela não tá afim de comer aquilo que ele tá falando. Fala que 4 vezes por semana o personal trainer é demais, ela não quer. Então ele muda várias coisas. Agora, pra vocês sentirem como é pesado o sexo com ele, como é perverso, ele tem as palavras código, que é o vermelho e o amarelo. É para, pelo amor de Deus, que tá me machucando muito. Por quê, gente? Ele gosta não só de dar tapa nos glúteos até ficar rosa, mas ele gosta de usar chicote mesmo, de amarrar. O sexo com ele, ela tem que estar com as mãos atadas de alguma forma. Se não for ele segurando, é com algema, alguma coisa assim, porque ele não suporta ser tocado, tá? Ele tem algum tipo de trauma que não se esclareceu nesse livro 50 Tons de Cinza. Mais pra frente, provavelmente vai ser esclarecido, mas nesse aqui não. Então, é complicado. E ela não aceita trabalhar como estagiária pra ele, mas ela faz entrevista em 2 editoras, uma mais chique, maior, a outra mais bichinho grilo, que é a cara dela mesmo. E em um dos encontros, ela não deixa ele saber de jeito nenhum, porque ela não quer nenhuma influência dele, e num desses encontros deles, eles vão jantar na casa dos pais do Grey. E o Elliot vai estar lá com a Kate, a Mia, acho que é Mia mesmo o nome dela, a irmã mais nova, e os pais do Christian Grey. E ela chega na casa dele pra se encontrar com ele com o vestido ameixa da Kate. E eles vão fazer amor loucamente e ele vai pegar a calcinha dela e colocar no bolso. E de repente ela cai na cama mesmo, dorme, porque depois do sexo ela fica extremamente cansada. E ele pega, acorda ela e fala, a gente tem meia hora pra chegar na casa dos meus pais, então se apresse. Então ela vai lá, toma um banho rapidinho, ajuba. Essa mulher não sabe o que é uma base, o que é um corretivo, uma máscara para cílios, muito menos fazer um penteado básico, ou então usar um secador naquela juba, né? Foi daquele jeito mesmo, sem calcinha. E ele acha isso super sexy. Na hora que ela desce do carro, né? E ela sempre falando que quer mais, que, né, que ele durma com ela quer um relacionamento normal com ele. E quando ela desce do carro, ele fala, você queria estar de calcinha agora, né? Ela tava meio na dúvida, será que ele esqueceu? Não, ele tava com a calcinha dela o tempo todo, só que ele queria que ela pedisse. Ele já achou isso super sexy. E durante o jantar, ele tenta tocar nela, na mesa, e ela não deixa. Então é mais uma vez que ela diz não pra ele, deixa ele louco, louco da vida. Quando ela, né, não, que não, né? Eu acho que é uma atitude de qualquer mulher normal, é não aceitar uma coisa dessas, né? E ele fica meio assim com ela. Ele não gostou do não, ele sendo dominador. E olha que ela não assinou o contrato ainda de dominadora e submissa. Ele já não gostou. E depois piorou quando a Kate fala assim 2 coisas. Primeiro da viagem da Ana pra Geórgia, que a Ana quer ir pra Geórgia e ficar na casa da mãe dela, pra ela pensar um pouco nesse contrato, no Christian, nesse tipo de relacionamento, deixando ela tão infeliz, porque ela quer mais, né? Ela quer que ele seja um namorado normal e ele tá longe de ser. E ele não sabia, ela não tinha contado. E a Kate conta pra fazer ciúme nele mesmo também, que a Ana saiu com o José pra fazer as pazes, eles saíram pra beber. Porque o Elliot chegou lá, pegou a Kate, eles começaram a namorar, a Ana e o José ficaram meio sem graça e saíram. Ele não gosta nada disso, gente, nada. E de não estar sabendo dos planos dela de viajar pra Geórgia, né, depois das entrevistas, dela ter saído com o José, porque ele é extremamente possessivo. Tá chovendo, gente. E ele não gosta também do fato de ter tentado tocar nela e ela não ter deixado. E ele chama ela pra dar um passeio e fala que vai mostrar o lugar pra ela. E eu não sei dizer, gente, onde é esse lugar exatamente, mas me parece que tem ancorado lá um iate da família. E ele leva ela lá pra conhecer e tal. E ele já dá uns tapas nela e eles dois transam. E ele proíbe ela de ter orgasmo como dominador. Fala, você não vai ter orgasmo como castigo, você vai segurar, esse orgasmo é meu. E ela obedece direitinho, né, gente? E daí eles vão embora e tal, ele acaba devolvendo a calcinha dela pra ela nessa hora. A Mia, que é a irmã mais nova, chega, quase pega os dois, mas eles tinham acabado já, né? Mas a Ana, ela se entrega muito, gente, porque ela fica vermelha à toa, né? E chega a Mia e fala, o que vocês andaram fazendo aqui? Aí vem falar, olha, a Kate e o Elliot estão indo embora. Eles acabam indo embora também. E a Ana fica cheia de
ela tem autoestima muito baixa, tá, gente? Então ela fica o tempo todo achando que ele só levou ela pra jantar e conhecer os pais dele porque o Elliot levou a Kate. E não foi nada disso. A gente sabe que não é, gente, porque o Christian Grey não é o tipo de homem que faz as coisas porque foi pressionado. Se ele não quisesse, ele não levaria ela e pronto, tá? Então ele pede pra ir com ela, fala, Ana, posso ir pra Geórgia com você? Ela diz que não, que ela quer um tempo pra ela. E ele acaba não indo, gente. E eu não sei se nisso aí ele já deu pra ela um carro importado, tá? Eu acho que é Audi, né, que fala. É Audi. Um mega carro importado, que inclusive era só por encomenda, não tinha chegado ainda nas concessionárias e tal. Esse tipo de carro, de presentinho que ele dava. Porque ele achou que o Fusca Wanda colocava ela em risco e já estava infringindo uma das partes do contrato, né? E que era ela se manter saudável, não colocar a vida dela em risco, não beber demais e tal. Mas com ele ela bebia champanhes caríssimos, vinhos e tal, mas sempre com moderação. E quando ela vai embarcar, gente, ela ia na classe econômica e ele dá um upgrade na passagem dela e ela vai lá para primeira classe, viaja, só que tanto na ida quanto na volta, gente, ela vai sozinha, ninguém senta do lado dela, porque provavelmente ele comprou o assento ao lado para ela ir sozinha e não conhecer ninguém, não conversar com ninguém, porque ele é muito, muito, muito ciumento. E ela vai pra lá, se diverte, conversa com a mãe dela, sente muita saudade da mãe dela, havia 6 meses que ela não via a mãe. E lá elas vão na praia, vão à piscina, saem pra jantar fora. E numa das trocas de e-mail com ele, no MacBook que ele deu de presente pra ela, fala que queria que ele estivesse lá. E ele vai pra lá mesmo, gente. E ela tá bebendo com a mãe dela no bar, tomando Cosmopolitan, que é uma bebida super deliciosa, gente. Eu até, assim, tem receita na internet, peguem, bebam, mas ele é super fraquinha e só esse picolé de chuchu mesmo pra ficar bêbada com tão pouco. Ela toma alguns e ela fica sabendo que ele ia almoçar, que ele ia jantar com a Mrs. Robinson, a Helena, aquela ex dele, muito mais velha que ele. E ela fica morrendo de ciúme, começa a bombardear o Blackberry dele com as coisas, né, da cabeça dela. Ele fala, olha, eu acho que é o Cosmopolitan que tá falando no seu lugar, você já bebeu demais, não convém parar? Você tá ferindo o contrato, né? Ela, mas eu não assinei e tal. E ela fala, putz, ele tá aqui. E ele realmente estava no bar, chega pra conversar com ela, pede uma bebida assim super sofisticada. E tô eu revirando os olhos, né, gente? Ia apanhar muito, né? Se eu tivesse namorado assim. Não ia mesmo, gente. Não, tá? Eu não sou a favor disso aí, não. Tem muita gente que fala, putz, por um Christian Grey ia falar pra bater, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam na realidade, né, gente? Não é assim. Muito cuidado ao ler esse livro, principalmente as meninas mais novas que não entendem muito bem. Isso aqui, gente, é violência contra a mulher, tá? O que ele pratica. Não importa se ele seja rico, lindo, maravilhoso. Isso aqui é caso de registrar BO, esse cara ir pra cadeia, ser processado e tudo mais, tá? Isso é açoite mesmo, de bater mesmo, de dar surra. Ai, até me perdi, gente. Então não caiam nessa, tá? Que é besteira. Bom, eles ficam juntos, eles conversam e tal. A mãe da Ana chama ele pra jantar no outro dia e tal. E ele aceita, numa boa, sabe? Mesmo porque ele já tinha falado com a Ana que ela já que contou pro Ray que eles eram namorados, pra ele falar pra mãe dela também. Ele abre muitas exceções pra ela. A gente vê que ele gosta dela mesmo, tá? Que ela conquistou de alguma forma. Eu chamo ela de picolé de chuchu, gente, mas ela é uma moça extremamente inteligente, perspicaz e tal. Ela só é simplesinha mesmo, tá? Ela é uma Kate, né? E o que acontece? A mãe dela conversa com ela e fala, olha, você gosta dele, então sem crise. Se você acha, se você quiser ir embora, tudo bem, a gente vai embora. Mas se você quiser, eu vou, você conversa com ele, vai lá pro apartamento dele. Se você não voltar pra casa, eu vou saber o que aconteceu. Ela sobe pro apartamento deles, eles conversam e, claro, eles vão transar, tá? Mais 5 páginas de descrição de como foi a transa deles dois, mesmo porque Christian Grey fica 2 horas nas preliminares. Então, essa parte começou a ficar meio chata pra mim, assim. Eu espero que nos 50 tons mais escuros isso não, sabe, não tenha continuação, sabe? Porque
tem uma hora que torra a paciência. O que acontece? Já falei pra vocês que a princípio ele usa camisinha com ela, depois ele chama uma das melhores ginecologistas do país pra consultar a Ana lá na casa dele, e a Ana começa a tomar a pílula, mas assim, né, sem saber, porque ele não mostrou nenhum exame pra ela, né, isso aí eu achei mancada mesmo. E mesmo mostrando o exame é complicado, né, gente, porque a gente sabe que o vírus HIV, por exemplo, ele não se manifesta de ontem pra hoje. E ela não sabe realmente do passado desse cara. Tá chovendo forte, eu não sei até que ponto vocês estão escutando a chuva, gente. Mas eu vou continuar, que eu quero muito terminar isso aqui. Então, assim, eles ficam juntos, ele entrega ele em casa sem ela dizer o endereço, porque ele já sabia mesmo. E ele fala que ele não vai poder jantar com ela, porque ele tem um problema a resolver em Seattle, e até o final do livro não se sabe que problema foi esse, eu nem sei se depois vai ser falado. A questão, gente, é que antes ele acorda ela bem cedo, e eles dois vão andar de planador e tal, é super divertido, ela adora, tá? Bom, depois ela volta da Geórgia, na classe A, e ela fica, gente, tá desabando um toroque, e ela já vai direto pra casa dele. E chegando lá, ela desagrada ele de várias formas, gente. Porque ela começa a morder os lábios e ele quer fazer amor com ela, sabendo que o Christian Grey não faz amor, mas eu não posso dizer aqui o que ele faz, tá? Se tiverem curiosidade, perguntem pra quem lê o livro e pode falar disso abertamente, né? E ela começa a fugir dele, ele fala, bom, você como submissa, você sabe que você vai ter o seu castigo e tal. E ele dá uma surra nela, viu, gente, depois. Mas porque ela aceita, ele deixa bem claro que tem os códigos, que ele para na hora. E ele dá 6 tapas nos glúteos dela com muita força e ainda manda ela contar. Fala, eu vou te dar 6 tapas e você vai contar. Pá! 1, 2... E ela começa a chorar. Quando acaba, ela xinga ele de tudo quanto é nome, inclusive FDP. Fala, não me toca, não encosta mais em mim, não quero mais saber de você e tal. E ela vai embora, gente, ela termina com ele e diz que ela não vai assinar contrato nenhum, porque ela não serve pra ele. E ele diz pra ela, que falou desde o início que ele não servia pra ela também, tá ficando mega escuro, tem que acabar, gente, de contar. E ela vai embora, ele fica extremamente chateado com isso, mas ela volta pra trabalhar, devolve tudo pra ele como uma boa mocinha mesmo, devolve Audi, devolve MacBook, devolve BlackBerry, devolve tudo e pede só o dinheiro do Fusca dela, que ele pediu pro Taylor vender, e claro, ele deu uma grana muito mais do que o Fusca valia. E aí continua os 50 tons mais escuros, tá, gente? Gente, eu vou fechar a janela que já tá chovendo aqui dentro. Beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.